Vamos lá, galera. Boa tarde. Bom, dando continuidade então no nosso itinerário formativo, como a gente havia dito, trabalharemos na base, na construção de um alicerce para chegarmos à ideia de política e depois à ideia de escravidão. Tranquilo? Então, hoje eu vou ainda permanecer, a gente ainda vai caminhar alguns passos, bastantes passos, usando a obra Sapiens como referência, mas faremos links também com outras obras quando for necessário. Tranquilo? Bom, hoje o título é Humanos, o caminho para a sociedade. Então a gente vai entender alguns aspectos bem importantes na trajetória da espécie Homo sapiens para constituirmos o modelo que nós temos hoje de sociedade. Então vamos adiante. Deixa eu mudar aqui para o slide. Eu separei algumas citações do próprio livro, lerei as citações para vocês e na medida em que for apresentando essas citações irei, obviamente, aprofundando-as e delineando melhor o que elas querem dizer, como a gente pode pensar e analisar a conjuntura na qual os sapiens foram sendo desenvolvidos. Bom, há cerca de 70 mil anos, os organismos pertencentes à espécie Homo sapiens começaram a formar estruturas ainda mais elaboradas chamadas cultura. O desenvolvimento dessas culturas é denominada história. Logo em seguida, não havia nada de especial nos humanos. 2 pontos para a gente começar. 2 tópicos relevantes. Primeira coisa, tudo que nós percebemos ao longo da aula passada é a existência de outras espécies humanas, como o planeta, desde sua origem, 13,5 bilhões de anos atrás, ele veio se transformando até chegar ao surgimento das primeiras espécies humanas. Ponto. A gente avançou, inclusive, até bem mais. Chegamos lá na frente a falar da contemporaneidade do presente e a especular o futuro. Aquela era uma linha, uma cronologia necessária, uma linha do tempo necessária, para a gente apenas se situar onde a gente estava. Agora a gente de fato começa a pensar os seres humanos, o Homo sapiens. E aí, quando a gente pensa para 70 mil anos atrás, a gente começa a perceber que o Homo sapiens, começa então a desenvolver cultura. Todos vocês sabem, em alguma medida, o conceito de cultura. A grosso modo, ou seja, de forma simples e objetiva, cultura é tudo que deixou de ser natural, fruto da transformação através do trabalho humano. Então vamos só citar um exemplo para a gente se nortear. Um pé de frutas está lá bonitinho, nasceu ali, ninguém plantou, ele gera uma fruta de estação em estação, em alguns períodos do ano, que a gente chama de sazonais, e você vai lá e colhe. Se você não colher, ela cai, apodrece e fica ali mesmo como insumo. Isso seria natural. Na medida em que o homem pega essa mesma planta, modifica essa planta, ou leva para plantá-la num clima que não é originário dela, e utiliza de tecnologia da agricultura para que ela produza o ano inteiro, não mais apenas em períodos específicos do ano. Isso é cultura. Isso é cultura por quê? Porque através do trabalho humano você modificou o que antes era natural. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que há 70 mil anos os homens
o Homo sapiens, a espécie humana Homo sapiens, ele começa a desenvolver práticas e ações repetitivas dentro do cotidiano que vão então constituir o surgimento de culturas. E essas culturas, na medida que se desenvolvem ao longo do tempo, representam o que hoje a gente estuda como história. Nesse caso, na divisão comum da história que a gente acessa, seria a pré-história, mas a gente já está falando de elementos humanos. Tranquilo? Por que eu digo não havia nada de especial nos humanos? Na verdade, nem sou eu que digo, é o Yuval Harari. Ele diz por quê? Porque, como eu falei na aula passada, nós não temos habilidades especiais, vamos dizer assim, entre aspas, nenhuma. A gente é extremamente dependente do meio social. Nós fomos extremamente dependentes de adaptações. Porque enquanto diversos animais têm, por nascimento, por espécie, por característica natural, elementos importantes para a sua sobrevivência, como por exemplo voar, correr muito rápido, respirar embaixo d'água, ter uma força desproporcional, nós seres humanos somos insignificantes. Não temos força, não temos velocidade, não temos capacidade de respirar embaixo d'água, a gente não voa. Então, de fato, a gente não tem nada de especial. Sem contar que a maioria dos animais conseguem se virar muito rápido logo depois de nascerem. Rapidinho ali já estão caminhando, já estão procurando, depois de algumas semanas, já estão procurando alimentos por si só. Nós, seres humanos, dependemos das relações sociais. A gente depende de pessoas que cuidem da gente para que a gente tenha a capacidade de se tornar pessoas também. Vocês vão ver esse ponto reforçado lá em sociologia, que a gente não nasce, e aqui cabe aspas, pessoas. A gente aprende a se tornar pessoas a partir do momento que somos educados para nos comportarmos como pessoas. Então percebam que os seres humanos, ou Homo sapiens, dependem imensamente de muita gente, das relações sociais como um todo, para sobreviver. Mas isso também é positivo. Nenhuma espécie é tão maleável quanto nós. Nenhuma espécie pode se adaptar, se adequar tanto quanto nós. Os sapiens, eles não nascem prontos. Eu já disse isso para vocês lá no 6º ano, quando eu disse que nós não somos um ser acabado, que nós estamos em processo permanente, estamos mudando o tempo todo. Imagina o seguinte, se você tem um gato em casa e você põe uma porção de, sei lá, de ervilhas para ele não vai comer. O gato vai morrer de fome, mas ele não vai comer por quê? Porque o gato é um carnívoro, é um felino carnívoro. Se você pega um bife e colocar, sei lá, para a maioria esmagadora das espécies de pássaros, que são herbívoros, eles não irão comer. Morrerão de fome, mas não comerão o bife. Nós, seres humanos, comemos a ervilha, o bife, o pássaro, o gato e o que mais colocarem na nossa frente. A gente já vai se adaptando. A gente vai modificando a nossa perspectiva sobre a realidade a partir da necessidade que essa realidade apresenta para a gente. E é exatamente essa capacidade imensa de aprender, de se adaptar, que fez uma diferença imensa para que o Homo sapiens superasse as outras espécies humanas e sobrevivesse como topo da cadeia alimentar. E aí entram algumas questões positivas que foram surgindo naquele contexto. Um cérebro grande, lembre-se, uma das características mais exaltadas pela biologia, pela geologia, por todas essas ciências que vão buscar as referências de por que nos tornamos quem somos, o cérebro grande aparece como ponto principal, além, óbvio, do dedo opositor. Mas
eu não vou entrar nesse momento agora. O uso de ferramentas. A gente usa ferramentas desde muito tempo para diversas coisas. Hoje, esse computador é uma ferramenta para me comunicar com vocês. Mas antes eram ferramentas de pedra, apenas para quebrar ossos e acessar o tutano dentro dos ossos, já que era a única coisa que sobrava para aquelas primeiras espécies humanas. Tá vendo? Uma capacidade superior de aprender, o que eu acabei de falar sobre nossa capacidade de se adequar, e estruturas sociais complexas. Tudo isso gerou vantagens enormes para o Homo sapiens. Por que gerou vantagens? Porque imagina o seguinte, se o sujeito, uma mulher tem um filho, mas ela fica muito debilitada e ela não consegue cuidar do filho e nem dela mesma, e ela é deixada para trás à própria sorte, a espécie não sobrevive. Então foi preciso que todo o extrato social, todas aquelas pessoas que conviviam diretamente com ela no grupo, também assumissem a responsabilidade de cuidar, de alimentar, de educar, de proteger aquele indivíduo que acabava de nascer. Porque não é só a ideia de proteção, é a ideia de manutenção da espécie. Então, são essas relações sociais complexas que vão fazer com que a gente se sobressaia em relação às outras espécies. E aí, óbvio, tem diversos outros fatores que colaboraram. O fogo, por exemplo, foi um fator importantíssimo, porque trigo, arroz, batata, no geral não se come cru. São alimentos que a gente aproveita o melhor potencial alimentício deles cozido. Só que o cozimento não apenas facilitou a ingestão desses alimentos, como também, por exemplo, matou germes e bactérias, o que diminuiu drasticamente também a quantidade de vermes e bactérias e aumentou, óbvio, a qualidade de vida. Se um macaco, um chimpanzé, leva 5 horas para se alimentar mastigando alimentos crus, a gente diminuiu isso absurdamente com o fogo. Imagine se os sapiens tivessem a oportunidade de ver nós hoje comendo um fast food. 2 mordidas, acabou um Big Mac. Tá vendo? Como pequenas alterações ao longo do tempo foram importantíssimas para a consolidação da espécie. E aqui, abre aspas, é bem possível que, quando os sapiens encontraram os neandertais, o resultado tenha sido a primeira e mais significativa campanha de limpeza étnica da história. Sim, galera, nós somos, como eu disse na aula anterior, educados para pensarmos que as espécies humanas que coexistiram há milhares de anos atrás foram evoluindo, foram gerando uma após a outra até chegar nos Homo sapiens. Quando a gente para aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre isso, não é tão bonitinho assim. E o Yuval, ele especula em sua obra Sapiens que o primeiro contato talvez tenha sido nesse sentido. Primeiro porque os neandertais eram mais fortes, em algumas medidas mais inteligentes, em algumas situações. Tinham uma capacidade absurda de caça, eram exímios caçadores. Então os sapiens no início eram mais coletores do que caçadores, e quando caçavam animais de pequeno porte. Os neandertais já caçavam animais de grande porte, mas não havia uma colaboração significativa entre os neandertais. Os grupos eram reduzidos e o Homo sapiens conseguiu desenvolver a capacidade de colaborar com grupos maiores e, sendo
e estando em grupos maiores, foram capazes de reverter essa vantagem inicial que os neandertais tinham. E, apesar dos neandertais também serem uma espécie humana, eram os outros, o diferente. Se hoje, civilizados como estamos, continuamos a excluir o outro, o diferente, imagina há milhares de anos atrás. Foi o que aconteceu. Vamos adiante? O surgimento de novas formas de pensar e se comunicar entre 70 mil anos atrás e 30 mil anos atrás constitui a revolução cognitiva, que foi o que a gente veio falando ao longo da metade da aula passada até agora. A cooperação social é essencial para a sobrevivência e reprodução, falei agora há pouco. Sem a proteção do grupo, sem a proteção da coletividade, o Homo sapiens estaria condenado. Por ser vulnerável, por ser frágil, por ser dependente até idades muito mais avançadas, diferente de outras espécies animais, teríamos desaparecido. Mas foi a capacidade de colaborar em grupos cada vez maiores, em grupos que se protegiam como perpetuação da espécie, que a gente conseguiu sobreviver e se impor. Abre aspas. A característica verdadeiramente única da nossa linguagem não é a capacidade de transmitir informações sobre leões, homens e leões. É a capacidade de transmitir informações sobre coisas que não existem. E aqui a gente começa a se aproximar do tema do itinerário formativo, que é política, que é escravidão. Por quê? Porque lembra que eu falei que a linguagem de ficção, e aí quando eu digo ficção, não estou falando de um filme, de um romance, não, estou falando da capacidade de falar sobre coisas que não existem. Como ou para quê? Desconfiam? Para gerar colaboração. A gente fala de coisas que não existem para gerar colaboração. A gente inventou histórias sobre coisas e atribuiu valor a essas coisas para gerar colaboração. Calma, vocês vão entender. Você que me vê agora do conforto da sua casa, você nunca convencerá o macaco a lhe dar uma banana, prometendo a ele bananas ilimitadas após a morte no céu de macacos. Pareceu cotidiano? Pareceu? Pareceu próximo da nossa realidade? Entende agora quando se fala sobre coisas que não existem, ou pelo menos que não se podem provar? Não estou aqui para criar polêmica. É isso. O livro ele vai apresentar uma gama que a gente vai trabalhar ao longo dele, mas eu vou só citar algumas para vocês terem ideia. A religião é uma dessas coisas que a ficção da linguagem cria. A moeda, e aí quando eu digo moeda eu estou pensando em dinheiro. A ideia de nação, a ideia de Estado, a ideia de pertencimento, a ideia de lei. Percebam, são abstrações. O que diferencia, vai lá, esse pedaço de papel de um papel de uma cédula? O valor simbólico que nós atribuímos à cédula e que não atribuímos a esse papel. Então, são coisas que não existem. No fundo, é só papel. Tranquilo até aqui? Então, vou seguir. Após a revolução cognitiva, a fofoca, se vocês não ouviram errado, e nem leram, a fofoca ajudou o Homo sapiens a formar bandos maiores e mais estáveis. E você deve estar dizendo, Theo, então quer dizer que a fofoca é útil? Não apenas útil, como importantíssima. Vamos lá, te dou um exemplo. Imagina, as relações sociais desses indivíduos, através da fofoca, eles eram capazes de saber quem era honesto, quem era confiável,
quem era corajoso, quem era covarde. E, de posse deste conhecimento, poderiam fazer grupos mais harmoniosos, poderiam se juntar com pessoas que, de fato, se comprometeriam com a sobrevivência do grupo. Então, sim, aí o grupo pôde crescer, só que aí tem um limite. Quando eu digo crescer, os especialistas apontam que esses grupos tinham no máximo 150 pessoas. Por quê? Porque é o que você dá conta de fofocar. Sim, você só consegue fazer fofoca, saber das fofocas, ouvir as fofocas de no máximo 150 pessoas. Óbvio que talvez tenha um fofoqueiro mor aí assistindo que vá lá, dê conta de 300 pessoas, mas no geral a média são 150 pessoas. Segundo especialistas, a gente não consegue se relacionar com um grupo maior do que esse. E aqui dependia a sobrevivência desse grupo. Daí a importância de que ele fosse cada vez mais fechado, todo mundo conhecesse todo mundo. Beleza? Então vamos adiante. E a partir dessas fofocas, a partir desse crescimento do grupo, começaram a surgir outras necessidades. Por quê? Porque na medida em que os grupos iam crescendo, não dava para chegar e dizer, olha, então, você que é o 151 não cabe mais nesse grupo. Então você fica de fora. Você, vixe, ó, chegou um 152. Ih, rapaz, já dispensei um, não cabe também. Não, a ideia não era essa. Eles perceberam que na medida em que se somavam a números cada vez maiores, na medida em que se tornavam grupos cada vez maiores, era preciso outras histórias, mitos e ficções que tornassem esse povo coeso, organizado e buscando um único objetivo. É por isso que a linguagem passa a falar sobre coisas que não existem, para alinhar os interesses de todos aqueles indivíduos. Imagina, eu vou te dar um exemplo cotidiano, um exemplo do dia a dia para você ter mais facilidade para imaginar tudo isso. Pensa essa cidade, são 50 mil habitantes. Pensa essa cidade sem a invenção, sem a ideia de lei. De vez em quando eu passo na frente de algumas casas e olho e tem uma porta de vidro que qualquer pedra facilmente quebraria. Mas por que aquelas portas estão ali ainda? Porque existe a ideia de lei. E aí as pessoas pensam duas vezes antes de atirar uma pedra ali, porque sabem que serão punidas por essa lei. Existe a ideia de um Estado que oferece segurança, então você sabe que você será perseguido pela polícia, que lhe trará às portas da lei para que você seja julgado. Imagine viver aqui com 50 mil pessoas sem que existissem valores. Imagina. Imagina ter que viver nessa sociedade se não existissem regras. Então todas essas... E aí olha que coisa interessante. Leis, regras, valores, dinheiro, religião, acabam se tornando mitos e ficções na tentativa de organizar o bom funcionamento social. Brilhante, né? Não podia ser diferente. Talvez por isso a gente esteja onde a gente está. Vamos adiante. Construções sociais, o que eu acabei de dizer, valores, normas, regras e leis. São necessidades para a sociedade existir. Sem elas, seria o caos. Desde a Revolução Cognitiva, não existe um único estilo de vida natural para os sapiens. Há apenas escolhas culturais dentro de um conjunto assombroso de possibilidades. Galera, o que é que eu estou dizendo? Que se antes da Revolução Cognitiva, aqueles homens, enquanto coletores, enquanto caçadores, viviam naturalmente, na medida em que criam a cultura,
passam agora a se inserirem no modelo cultural que criaram. Vocês, eu, falamos português, porque herdamos essa língua com todas as misturas possíveis dos nossos colonizadores. Comemos uma culinária típica dessa transição entre Minas e Bahia. E nossa comida não é nem mineira e nem baiana. É nossa. Nos vestimos como nos vestimos por conta da cultura ocidental da qual fazemos parte. Se tivéssemos nascido no Oriente, nos vestiríamos diferente. Então percebam que não existe mais desde esse período, desde a Revolução Cognitiva, uma vida natural, é uma vida cultural modificada pelo trabalho. E aí eu estava lembrando de um ponto importante que eu acho bacana, e aí eu estou relendo o livro pela terceira vez para ir amarrando as nossas conversas. Em 1960, no Paraguai, na Amazônia Paraguaia, nas matas paraguaias, foi descoberto por antropólogos um povo que eles chamaram de Axés. A Amazônia está lá em cima, no norte. E aí no Paraguai descobriram esse povo, Axés. Olha que interessante, é um povo nômade, velho, 1960, tá ali atrás, 60 anos atrás, 61 anos atrás, para ser mais exato. Encontraram esse povo e eles ainda eram nômades, perambulavam pelas regiões de floresta do Paraguai. E o que é interessante é que, como nômades, eles entendiam, eles eram dóceis, viviam em comunidade, sobreviviam de coleta e de caça. Mas, por exemplo, quando um velho estava doente, ele era abandonado para morrer. Por quê? Porque ele seria um estorvo, seria um peso que atrasaria o grupo no seu deslocamento. Então, por exemplo, tem um cara que é entrevistado por um dos antropólogos que viveu com ele durante um tempo, que ele disse que matou inúmeras velhas, que era o trabalho dele. Então ele ia por trás com o machado e dava uma machadada na cabeça. Ele disse que matou as tias, inclusive. Por quê? Porque a sobrevivência do grupo dependia disso. Há situações, óbvio, muito ruins sob o nosso ponto de vista hoje, como por exemplo um cara que os antropólogos relatam que matou uma criança porque a criança estava chorando. Ou que matou uma criança que nasceu sem cabelo porque ela era diferente das outras. Ou porque matou uma criança que tinha uma deficiência porque as outras crianças ficavam rindo dela. Para o nosso modelo cultural, isso é um absurdo. Mas para eles era meio de sobrevivência. Se eles não cuidassem desses detalhes, eles não sobreviveriam enquanto espécie. É só vocês lembrarem que na Antiguidade Clássica o povo espartano descartava bebês deficientes. Por quê? Porque como era um povo militarizado, precisava apenas de pessoas que fossem capazes de lutar, homens que fossem capazes de se tornar soldados no exército espartano. Alguns acadêmicos argumentam que a guerra e a violência só surgiram com a Revolução Agrícola, quando as pessoas começaram a acumular propriedade privada. Essa é uma questão polêmica. Vocês lembram bem dos contratualistas, que já estudaram, vão estudar ainda mais no segundo ano. Hobbes, Locke, Rousseau. Vocês sabem que eles falam de um estado de natureza, onde a violência corria solta porque não haviam regras. Mas esse argumento de que a guerra e a violência só surgem a partir da Revolução Agrícola acaba sendo muito polêmico, porque, por exemplo, o extermínio dos neandertais está bem mais nesse processo, antes desse processo um pouco, na transição disso. Tranquilo até aqui? Então vamos para o último slide, 29 minutos. Mas é vital fazer perguntas para as quais não há respostas.
Do contrário, poderíamos ser tentados a descartar 60 dos 70 mil anos de história humana, com a desculpa de que as pessoas que viveram naquela época não fizeram nada de importante. E aí a gente para pensar o seguinte: como assim? De fato, a maioria das perguntas que se faz sobre todos os povos que vieram antes são perguntas que não encontram respostas, que nos põem, na verdade, a pensar cada vez mais, a fazer outras perguntas. Mas isso não torna essas perguntas desimportantes, não, pelo contrário, as torna ainda mais importantes. Por quê? Porque a gente vai continuar buscando. Se a gente simplesmente se convencesse de que não há possibilidade de resposta, a gente provavelmente pararia de buscar e deixaria todo esse mundo de histórias perdidas em qualquer lugar. Tranquilo? E por fim, nós não domesticamos o trigo. O trigo nos domesticou. Domesticar vem do latim domus, que significa casa. Quem está vivendo numa casa? Não o trigo, os sapiens. Aqui eu serei breve, porque a gente vai retomar isso aqui. Na próxima aula, semana que vem tem live, né? E na próxima aula a gente retoma aqui. Mas eu quero que vocês partam desse ponto. A gente costuma dizer que nós domesticamos animais, nós domesticamos algumas espécies de vegetais, o trigo, por exemplo, e que a partir daí a vida da gente se tornou confortável. Harari vai no sentido contrário. Ele vai dizer que a gente não domesticou o trigo. O trigo nos domesticou porque nos prendeu à terra e nos obrigou a cuidar dele. Nos obrigou a mudar toda a nossa forma de vida para se adaptar ao seu ciclo de plantio, de desenvolvimento, de cuidado com a agricultura e de colheita. E esse conforto gerado pela agricultura foi nos colocando nos trilhos para nos tornarmos o que somos hoje. Sedentários, com diversos problemas, fruto dessa ausência de mobilidade. Como eu disse lá na apresentação da disciplina, eu tentaria ao máximo não passar de 30 minutos. Passaram 2 minutos e pouco, mas eu encerro por aqui por hora. E na semana que vem tem live, e aí na outra a gente continua com o assunto. Então, até breve. Até mais.